Bom, vamos lá. Primeiramente, não é clickbait. Eu realmente tive que comprar 3.910 em ações somente esse mês. E agora em fevereiro, dia 20, para ser mais exato. Claramente foi o maior aporte que a gente já fez aqui em ações na nossa carteira. Na verdade, parte desse valor também foi em ETF, que é o IVVB11. O ETF que replica lá as ações americanas. Mesmo com a bolsa nas máximas, a bolsa aí estourando tudo, eu comprei algumas ações porque eu fui exercido em opções. Então a gente recebeu o prêmio para isso. Então eu deixei ser exercido. Não fiquei enrolando. Tava perto do strike. Eu disse, vou deixar, porque aí eu já lanço call também. E a gente meio que vai para outra estratégia também que a gente usa na carteira. Que é justamente as vendas de calls, né? Porque aí eu pego a renda que a gente tira das vendas de calls e consigo estar comprando ações. É o que eu faço, na verdade, né? Com o valor das puts, a gente compra fundos imobiliários e com o valor das calls, a gente compra ações. Então eu tenho que deixar também ser exercido, porque senão, como é que eu vou estar comprando ações? Na verdade, eu uso também os rendimentos que a gente recebe dos fundos imobiliários. Então, todo aquele dinheiro que cai, que pinga lá, eu uso para comprar ações também. Mas, logicamente, como a carteira está meio que no início, não tem tantos fundos imobiliários, então acaba que eu não consigo comprar tantas ações dessa forma. Então, a melhor maneira seria realmente deixar ser exercido e vender calls. Então, vamos lá. Vindo aqui no Investidor 10, a primeira ação que a gente tem que lançar é a Semin. Então, vindo aqui em 100 mil, a gente vem adicionar lançamentos. Ao invés de dia 25, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente coloca aqui dia 20 e coloca 100 quantidades a 5,60, que foi o valor que a gente fez esse. Então aqui já dá R$ 560, certo? Então vamos abrir aqui. Então vamos abrir aqui a calculadora, colocar 560. A próxima, pois é a AU3, que no caso é a antiga Pets, onde a gente foi exercido também e teve que comprar mais 100 ações lá no dia 20, 100 a 3,30. E hoje ela tá aí a R$ 3,03. Tem até uma coisa que eu preciso mostrar referente novamente por conta da fusão. A gente recebeu um valor a mais de novo. Então, mesmo que a gente esteja negativo, esse negativo que a gente tá é simplesmente porque quando ocorreu a fusão, a cotação foi reajustada e foi lá para baixo. Mas a gente meio que recebeu essa diferença em proventos é, desse valor dessa cotação que foi ajustada. Então parece que a gente está negativo, mas é só aqui no registro do preço médio, porque a gente recebeu esse valor. Inclusive, a gente recebeu a gente recebeu mais um provento agora, dia 24. Eu vou estar destacando aí na tela para vocês. Ó. Mas basicamente seria aí crédito de proventos correspondente ao 3, onde a gente recebeu 71,10. Fora o que a gente já tinha recebido antes, né? Tinha recebido duas vezes de 142. Então se a gente bota 142 vezes 2 dá 284 mais 71. Então, se a gente vem aqui, a gente vê que a gente está negativo 400, certo? Então, seria 400 menos os 355. Na verdade, a gente está negativo 45. Porém, tem os lançamentos, né, de opções. Então, se a gente for pegar lá o lançamento de opções, então, abrindo aqui a planilha, que eu tenho registrado todas as operações, a gente vê que a gente já ganhou 575 só com pets. Caso que agora é o 3, né? Tem que me acostumar. Então, se a gente somar aqui 575, na verdade a gente tá positivo 530. Só para mostrar que mesmo a ação caindo aí praticamente 21%, não significa que a gente vai estar negativo nela. A gente tá positivo e bastante positivo, na verdade. Né? Enquanto ela não sobe, eu vou o quê? Lançando calls e rentabilizando a carteira de toda forma, né? Continuo lançando put também, enquanto ela estiver ali próximo dos R$ 3. Pegar aqui os 560 e somar mais 330. Então até agora a gente tá com 890, certo? Gasto. Próximo é IVBB11. Como a gente tinha vendido da outra vez, a gente não tem nenhum em carteira. Então eu tenho que vir aqui e adicionar um novo lançamento. Ao invés de ações, a gente coloca ETFs, IVBB11 e ali coloca dia 20. Foi um a 408. Mas teve outro
BB11 a 403. Eu já vou lançar aqui junto também, aproveitar, já tá aberto. Então, na verdade, a gente foi exercido em dois, tá? Eu tinha feito dois lançamentos de put, a gente fez exercido nos dois. Ele foi lá próximo dos 400. E nesse momento, na verdade, é o preço que tá. Já até fiz algumas operações que depois eu vou estar mostrando. A gente são mais 403 e mais 408. A gente tem 5, a gente tem 6 cotas dela, né? E agora a gente foi exercido na carteira de opções. A gente foi exercido dia 20, né? A gente foi exercido a 8h40. No momento ela tá 8h32. Também tá abaixo. Vai fazer o preço médio lá pra cima. Porém, é aquele negócio. Tô fazendo isso para seguir a estratégia de vender as calls. Seria melhor se eu tivesse sido exercido antes? Seria. Que agora eu estaria com a rentabilidade, né? Mas essa put, na verdade, eu lancei no momento de uma correção. Então, imagino que ela vai continuar subindo. Mas é o que eu tô falando. Se caso ela não suba, o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a estratégia do Strandle. Eu tô lançando uma put lá embaixo e tô lançando a call lá em cima. Nesse momento é o que eu tô fazendo. A gente consegue estar rentabilizando nas duas pontas. Um dos dois vai ser exercido, né? Não tem como os dois ser. Então a gente sempre ganha de um lado e do outro a gente vai estar seguindo a estratégia. Se for exercido na put, no mês seguinte vai estar com preço médio menor, lança a call e se tiver capital ainda, a gente vai e lança outra put. E vai seguindo com esse plano. Quando ainda era Pets, eu tinha lançado uma put para o mês agora, né? No caso, dia 20, no mês 2 de fevereiro. E essa put eu não consegui rolar. Por quê? Porque ela era no outro ticket. Então simplesmente não aparecia ali para rolar. Eu poderia recomprar, mas eu não quis recomprar. Eu preferi simplesmente deixar ser exercido. Só que ela tava num strike muito alto, porque ainda era o strike da outra ação. Porque a cotação, como foi reajustada, o strike foi lá para baixo. E pro preço, né? E essa opção ainda era da antiga Pets, então tava com o preço lá em cima. Então a gente foi exercido lá no dia 20 nessa, mas foi a 3,91. Aconteceu essa mesma coisa no mês passado, na verdade. Então foi a 3,91. Então isso aqui vai fazer, provavelmente, ó. Eu ia falar agora. Aumentar aqui um pouco o que a gente tá negativo. Então aumentou em mais R$ 88. Naquele cálculo que a gente fez, eu estaria aqui positivo ainda 530, eu tenho ainda que tirar 88. Então estou positivo 442 ainda em pets, mesmo com tudo isso. Estou aguardando ver se ela sobe mais um pouco para eu poder lançar as calls novamente. Então esse valor ainda vai aumentar. O valor que eu tenho, no caso, positivo. Vamos lá, 1.701 mais 391. Até agora vai 2.092. Tem uma outra ação, é a última, que foi uma ação que a gente ainda não tem carteira. E é a Goal 4. Então lá no dia 20 também, 100 a 9,78. A gente vem aqui e soma 978. E agora que eu vi que eu esqueci de somar alguma coisa, porque senão é o valor total. Mas eu já vi o que é que foi. Foi o valor de home. 3.070 mais 840. Agora sim, 3.910. Esse foi o valor que a gente teve que aportar. Aqui a nota de corretagem do dia 20, todas as operações. Essa do mercado à vista, como eu falei, foi aquela operação, a 391 de ao 3. Porque quando eu lancei a put, ainda era antiga Pets. Então ela entrou como mercado à vista. Aí foi uma operação também de, de put, né? Por que que eu estou mostrando essa nota de corretagem? Primeiro, para mostrar o valor que realmente foi, né? A gente foi exercido aqui. O valor total. E outra, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. É aquilo que eu sempre falo. Fora É aquilo que eu sempre falo. Fora o valor que você vai ter que pagar nas ações, sempre tem algum
alguma taxa. A gente calculou tudo certinho aqui e deu 3.910, certo? Mas olha quanto foi descontado na corretora. 3.930. Então teve aí o que? R$ 20,60 só de taxas. Então isso aí tem que ser calculado também. Porque fora essas taxas aqui, ainda tem isso aqui, ó. Quando eu vendi os ETFs, para poder assumir os papéis, no caso das ações, tá aqui todas as taxas, todos os impostos que foi cobrado em cima do ETF. Porque mesmo sendo um ETF de renda fixa, quando a gente vende, é cobrado taxa em cima do lucro. Eu tive que vender 27 ETF para ter o valor de aposta lá nas ações. Então a gente vendeu a um preço médio de 117,32. Deu um total aqui de 3.167,64. Porém, esse valor não foi o valor líquido que caiu pra gente, né? Porque justamente se teve os impostos em cima, não foi esse valor líquido que a gente recebeu, né? Então se a gente pegar aqui 3.167,64 e tirar aqueles impostos lá, o valor que a gente recebeu mesmo foi isso aí. Por isso que eu falo, eu cadastro aqui no Investidor 10 e tal, preço médio, as coisas todas, para eu ter um controle. Mas o valor realmente lá nas corretoras, de taxa e tudo, corretagem, é um valor diferente. Então, às vezes, eu posso estar com um lucro maior ou posso estar até com um lucro menor. E é o caso do ETF de renda fixa. Eu vendo um valor, mas na verdade o que eu recebo é menos. Por isso tem que ser calculado bem o strike e a gente vai vender as calls. Para não estar perdendo também. Porque se eu vendo ali exatamente no meu preço médio, com certeza eu vou estar perdendo alguma coisa. E com isso, vou registrar aqui a venda. 27, 117,32. Olha isso. Tá vendo? Esse valor aqui já chegou a 800, 700. Por aí. E agora tá mostrando como se fosse 200 em ganho de capital. Mas a gente sabe que esse valor não é real. Mas a rentabilidade continua aqui em 15,41. Porque a rentabilidade, ela, explicando aqui, ó, ela exclui as distorções causadas pelos aportes e retiradas. No caso, vendas e tudo mais, ela considera. E considera também o pagamento de dividendos. Já a variação não considera, ela considera só o que está no momento na carteira. Mais uma coisa, provavelmente você está se perguntando como é que você assumiu 3.910 em ações, sendo que você só vendeu 360 aqui. É porque teve o valor do aporte também, né? Então, ao invés de eu vender outro ETF, pagar mais taxa, mais juros, o valor do aporte, eu já incluí como se fosse a venda. Então, se eu tirar aqui 650 do aporte, a gente chega nesse valor. Se eu tirar 3.167, já ficaria faltando 93, certo? Certo. Porém, como vocês sabem, a gente faz algumas operações que se chama trava. Então, sempre quando eu faço alguma trava, que normalmente agora eu não estou fazendo tanto, porque o mercado está em alta, então as travas não se dão muito bem. É meio complicado. Travas são melhores em mercados mais laterais. Então a gente ainda tinha aqui R$ 106 em eu fui ganhando nas travas e também que sobrou de aporte, alguma coisa do tipo. E não deu para comprar um ETF, então vai acumulando junto com as travas e com os aportes. Aqui até já registrei, eu registrei lá com o valor realmente que é cobrado na corretagem e tudo mais. Eu não registro aqui na planilha o valor que a gente gasta nas ações. Eu registro tudo legalzinho lá, por isso que a rentabilidade aqui vai estar diferente da rentabilidade lá do investidor 10. Bom, na visão geral, a carteira está aí com 14.744. Igual eu falei, já teve um ganho de capital aqui de 764 e agora ela está com um ganho de capital aqui de 192. Mas não quer dizer que foi só esse valor que a gente ganhou, tá? Em ações, aqui agora a gente está com quase 6 mil, 5.900. Em fundos imobiliários, 1.700. E esse valor de fundos imobiliários aqui, todo esse valor é só do que a gente ganha com as puts. Lembrando disso. Ah, e as ações? Você disse que compra as calls e tal. Ou você lança as calls e compra as ações.
A gente tem ações e não é do bolso mesmo. É isso aqui, ó, 312. É, eu registro nessa outra carteira separada aqui. Em ETFs, a gente tem aqui o LFTB11 a gente tem aqui o LFTB11, que é o ETF de renda fixa, continua sendo o maior que a gente tem, né, na carteira de ETFs. Então, ETF de renda fixa, ele vai só replicar praticamente o CDI. Tem aqui 6 mil só nele, 6.255. O IB11, a gente fez esse dia 20 agora, né? Então a gente tem duas cotas dele. Aí é aquele negócio. Eu lanço uma put no IB11 ou uma call, eu vou e compro o ETF do SPXB11. É um ETF um pouco mais barato, que também replica o SP500, mas que eu vou comprar para tipo, ganhar com a valorização dele mesmo. Não vou ficar vendendo. É isso daqui não, a gente usa para lançamento de puts e de calls. Então a gente vai estar sempre comprando, vendendo. A ganho de capital mesmo. Tipo, mas através das opções, né? Esse daqui não. Esse daqui é esperar, comprar e esperar ele valorizar mesmo. Essa queda aqui, que ultimamente tem acontecido, tanto no UB11, tanto no XB11, muito se dá aí pelo valor do dólar, tá? Caindo, porque diferente lá nos Estados Unidos, que eles já investem direto em dólar, aqui o dólar conta também na cotação, tá? Se o dólar cai, ele cai também. Se o dólar sobe, ele também sobe. Então é um bom momento para estar investindo, na verdade. Porque se o dólar começar a subir novamente, voltar a subir, né? A gente vai estar ganhando aí também com a valorização do dólar através desse ETF. É isso. Era só para mostrar o que a gente fez aqui na carteira esse mês. Pelo menos até agora. Aí a gente tá na última semana já do mês.